Eu tenho uma coisa com filme que eu assisto, eu lembro que eu gostei, agora me pergunta a história, eu não sei. E isso com livro também. Se bobear, se perguntar alguma coisa do meu livro, eu não vou lembrar, vou ter que ir lá e ver. Porque a imagem, ela vem, naquele momento eu escrevo e depois ela... Eu nasci em Jundiaí, mas não conheço, assim, né? Só nasci lá e depois meus pais se mudaram para Campinas. E eu tô em São Paulo desde 2014, 9 anos, né? Faz 9 anos. E tem tudo a ver, sim, os lugares que eu morei, eu estive, com as coisas que eu escrevo. Esse segundo livro, ele diz muito da cidade, né? De como buscar a sensibilidade no meio da cidade, que às vezes a gente é sugado, né? Ou consumido. Só que a sensibilidade, ela é nossa, né? Própria do ser humano. E então, ela surge, ela brota, né? Como, né, essa imagem da flor no asfalto, né? Não tem como a gente estancar a vida. Então, ela foi feita, esse livro foi feito em São Paulo. E eu tenho um processo assim que não é uma história única. Eu escrevo quando me inspiro, me sinto inspirada, e depois eu encadeio esses textos de uma forma a criar uma narrativa. Então, eu acho que esse livro dá para perceber muito que tem essa administração, ou essa transição, ou essa mudança de lugar, né? A cidade e a natureza, porque a gente também é cidade e natureza, né? A gente também é razão e sensibilidade, a gente também, né, a gente vive com a tecnologia, mas também a gente tem uma coisa que é ancestral, que é antepassada, que vive com a gente, né? No nosso, acho que até no nosso DNA, né? No nosso jeito de ser também, vem da nossa família, dos nossos ancestrais. Então, é algo que é simbólico e material, que é racional e é sensibilidade também. Eu acho que eu queria alguma coisa relacionada com artes, mas a minha família não, assim, eu não convivia com pessoas que trabalhavam com artes, né? Minha família não tem nada a ver, assim, né? São pessoas muito simples e para eles eu acho que a arte é uma coisa de quem pode, vamos dizer assim. Então, no meu subconsciente, na minha psique, era como se eu não pudesse fazer, né? Não era para mim. Então foi um longo processo de eu me assumir artista. Então, eu adoro vários assuntos, vários temas. Biologia eu gosto de história, pensei em fazer tanta coisa, mas, enfim, acabei fazendo biologia, mas porque eu gostava do assunto. Mas depois eu fui entendendo que pulsava uma outra coisa, que é relacionada com arte, né? Então fui fazer artes cênicas, porque eu acho que o cinema é algo que conecta muitas pessoas, né, com a arte. Eu acho que quem não tem muito acesso à arte, assim, né, por exemplo, do lugar que eu vim, não tinha essa coisa de assistir teatro, ir numa exposição, mas tinha uma locadora do lado de casa. Então aí que eu comecei a ter contato com esse mundo maravilhoso que é da poesia também. O cinema é muito poético. Então eu lembro que eu ia, quando criança, buscar uns filmes de fantasia. E eu vi lá, por exemplo, um filme com uma capa de arco-íris. Eu falei, nossa, eu vou levar. E amei. E eram sonhos do Akira Kurosawa. Então, eu acho que na infância foi o que me salvou, o que me conectou com uma essência minha, que é da poesia, foi o cinema, querendo ou não. E as imagens, né? Eu acho que eu escrevo muito por imagem, né? Que a imagem, ela vem como num sonho. Então, eu relaciono bastante a arte com o sonho. Eu acho que essa linguagem que a gente racionalmente não entende muito bem, que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, e a gente tenta passar ou num filme, ou numa foto, ou numa poesia, né? É engraçado, nada do que eu escrevo é pensado antes, ou porque eu estudei esse bicho e fiz. É porque vem a imagem. O escaravelho, ele nos remete a uma coisa antiga, não é? Parece assim, que tem filmes, né, das pirâmides, no que o escaravelho, não sei o quê. Tem uma mística envolta nesse bicho
parece que ele é ancestral, ele tem uma carapaça dura, né? Então, a imagem do escaravelho veio na minha mente com essas sensações todas, retrazendo essa poesia como se fosse escavando um lugar, né? Que é o que ele faz, assim, como se fosse escavando uma história dentro de mim. Então, acho que por isso que veio a imagem do escaravelho. O poeta, ele não pensa assim, o elefante, porque lá ele tem uma manada, porque ele vive assim, em tal ecossistema, ele come isso e ele convive com isso. Não, não tem explicação. É muito difícil falar de poesia, porque não tem muita explicação. E é muito gostoso também, ao mesmo tempo. Eu amo. Porque eu não tenho que te dar uma resposta racional. Você vai ficar perdidinho para editar esse vídeo. E é isso, porque assim, são imagens. O nome, o título do livro, ele veio numa imagem. Um elefante caminha pela cidade. E para mim, os meus títulos, eles são poesias em si. Um elefante caminha pela cidade, o leitor, cada um vai ter uma imagem. Ele está caminhando sozinho, o elefante é a poeta, o elefante é alguém que a poeta conhece, o elefante é o bicho mesmo. Então, eu fiz uma lista de nomes que eu achava bonito e poético. Todos os nomes lindos. E até perguntei para alguns amigos, assim, qual que você acha mais legal? Mas dentro de mim já estava o elefante. Não sabia por quê. Não tem muito uma resposta racional. Era esse livro. E eu acho que a imagem do elefante, como um animal grande, um animal que não combina absolutamente com a cidade. E ele está ali. E é uma imagem poética também, né? Imagina, assim, tem até uma poesia que fala disso, depois a gente pode ler. Que imagens que parecem absurdas e que são cheias de significado e dizem coisas, e cada um que vai ler, que vai ver, vai entender ou vai sentir uma coisa, ou vai fazer o sentido para si próprio. Tudo isso para responder que um elefante caminha pela cidade. Esse título, ele veio numa imagem. Ele não tem muita explicação, mas cada um acho que pode dar. Eu já ouvi muitas explicações muito legais, então dê a sua. O primeiro livro foi esse, O Canto Sedutor dos Mortos e Outras Ressurreições. E o segundo esse, né, Um Elefante Caminha pela Cidade. E o processo do segundo foi muito parecido com o processo do primeiro. Então eu já conhecia a editora porque o meu primeiro livro foi feito nessa editora. E como eu cheguei nela, né, eu acho que é uma questão recorrente para quem escreve. Porque, por exemplo, eu sempre escrevi, mas eu nunca pensei em fazer um livro mesmo. Aí, na pandemia, que eu acho que quando as coisas ficaram assim, a gente ficou sem trabalho, sem essa obrigação de produzir, eu acho que começou a se desenvolver ou se desenhar o primeiro livro. E que foi surgindo essa ideia de encadeamento dos textos, né? Então, como que é meu processo criativo? Eu escrevo quando me vem a inspiração ou quando eu possibilito essa inspiração, como, por exemplo, assistir um filme me inspira, ir no parque me inspira, ir para a praia me inspira, né? O contato com a natureza me inspira. E então eu escrevo esses textos separadamente e tem um momento no processo da escrita que me vem a história. Então eu vi, por exemplo, eu fui escrevendo durante um ano. O primeiro livro eu lancei em 2021, o segundo esse ano. Então, vamos dizer assim, durante 2 anos que foi esse processo, em que eu escrevia esporadicamente, não é uma coisa que eu tenho um horário para escrever. Então, quando me vinha inspiração ou quando eu ia para algum lugar conectado à natureza, se eu via um filme, aquilo me inspirava e eu escrevia e guardava. Aí tem um momento que eu começo a organizar esses textos no computador. E aí tem um outro momento do processo em que me vem a ideia. Essas coisas que eu tenho escrito diz muito sobre a cidade. Diz muito sobre a natureza e a cidade e como isso se relaciona, como isso se intersecciona. Então eu vou rever, daí eu revejo tudo que eu escrevi
e começa esse encadeamento que no fim realmente dá uma linha narrativa, em que você vai vendo esse elefante, né, caminhando por lugares diferentes, né, e é um caminhar solitário, que às vezes ele encontra outros, às vezes ele está sozinho, às vezes ele se encontra em um lugar, às vezes em determinado outro lugar. E daí o livro eu fiz esse encadeamento e contactei a editora que eu já conhecia. Eu não procurei muitas editoras, porque eu tenho uma coisa que eu fico ansiosa para o livro estar pronto. Eu não penso muito assim, quanto eu vou ganhar. Ainda não, né? Mas eu acho que quem faz arte quer que as pessoas vejam logo. E eu sou um pouco ansiosa, até precisaria, né, melhorar isso, assim, para ter mais tempo, para lapidar mais. Mas eu acho que ficou um resultado super ótimo, assim, do que eu queria. Eu acho que tá aqui. E aí entrei em contato com a Patois, que eu já tinha feito o primeiro livro com eles. E fizeram. Aí a capa, eu dou referências, né, pro ilustrador, que é da editora também. E a gente conversa, troca. Eu achei demais a capa. Que tem aqui as pernas do elefante, né, o rabinho, e é meio abstrato. Quando você olha, você não vê muito bem que é um elefante. Depois você vai entendendo. E tem uma cidade aqui no fundo. E aqui atrás do livro é a frente do elefante, né? Tem a trompa. A trompa que fala? Trompa do elefante. Enfim. E aí foi isso. Eu quis escrever, mas me distraí com o movimento das sombras das árvores no meu caderno. Nada que eu escrevesse deixaria mais bonitas as páginas. A folha em branco, à espera de nada. As coisas sabem tão bem existir.